Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Programa Megafone de volta. Muito calor, né? Nós estávamos falando isso agora há pouco aqui, comentando aqui dentro do estúdio da TV. Que deve estar aí, não sei, uns 40 e lá vai cacetado, né? A sensação deve estar chegando a 40. Muito calor mesmo. E isso me parece que em todo o país, né? Todo o país o brasileiro está sofrendo, né? Tá bom para quem tá lá na praia, lá, né? Lá tá tranquilo. Mas também tá quente, tá? Muito bem, então nós trouxemos hoje aqui, convidamos, né? Está aqui conosco os administradores do grupo Bote a Boca no Trombone, o João Aquino, o senhor João Aquino, que foi o fundador, o criador do grupo, e o Emerson, que está aqui também com a gente, que depois de um tempo, né, entrou no grupo e hoje é um dos administradores do grupo. E nós vamos falar um pouquinho com eles então. Primeiro vamos falar com o senhor João. Senhor João, boa noite, obrigado pela vinda do senhor mais uma vez aqui conosco, o senhor que já esteve no programa Megafone o ano passado, né? Eu quero agradecer ao senhor por mais uma vez, enfim, de estar nos ajudando aí também a fazer a programação da TVLP. Ok, boa noite, João, boa noite aos ouvintes do programa. E agradecemos então pelo segundo convite que você tem nos feito, o pessoal do Boca no Trombone, a estar sempre no seu programa. Está aqui o Emerson também. João, hoje tem muita gente que pergunta assim, ó, o grupo Bote a Boca no Trombone é de vocês? Então nós já chegamos num ponto que falamos assim, não, o grupo não é nosso mais. Nós simplesmente administramos. O grupo hoje pode-se falar que é um bens da população lençoense, onde nós podemos debater vários assuntos, né? Agora o assunto do momento está sendo Facilpa, né? Muita gente comentando sobre a Facilpa, uns gostam, outros não gostam, e fora da Facilpa então a gente se discute muito, debate muitos problemas políticos da nossa cidade e até a política do Estado, né? E não foge de entrar no debate da política nacional também. Então pode-se dizer que o grupo ele é abrangente a todos os detalhes que se refere à política, né? E ultimamente, depois que o Emerson veio para o grupo e demonstrou assim um carinho muito grande pelo grupo e um interesse muito grande, então o Emerson passou a ser um administrador do grupo, que praticamente hoje é quem mais administra o grupo é o Emerson. Eu mais fico de fora dando uma olhada, eu estou mais soft ultimamente. Sr. João, e em relação, eu acompanho o grupo desde quando, né, o grupo começou. E nós vemos lá as postagens, algumas polêmicas, outras não. Mas eu acredito que deve chegar muita coisa, né? E muita coisa vocês não devem colocar, não é isso? Sim, a partir de um certo tempo para cá, João, tinha pessoas que às vezes elas faziam, queria fazer uma denúncia, ou talvez ela queria fazer uma calúnia, né, vamos dizer assim, coisas que não tinham fundamento, né? Então não dá. Na verdade tem coisa que não dá. Então colocamos lá uma chave no grupo que todas as postagens tem que se passar primeiro pelo crivo, né, dos administradores. Então o Emerson está sempre vendo as postagens anteriores e quando eu também entro e vejo, analiso a postagem, se ela procede ou se ela é para o bem da cidade, se é para o desenvolvimento da cidade, a gente aceita. Tá, porque tem que ser, João, porque senão acaba sobrando até para a pessoa, né? A pessoa acha, não, mas eu vou colocar isso aqui, os administradores que respondam, né? Tá certo, lá. E não é bem assim. Às vezes a pessoa coloca uma coisa inocentemente, ela não tem certeza do que ela está falando e ela própria pode se prejudicar, né? Então nós não estamos fazendo por mal, agimos até por bem da pessoa que às vezes não tem como comprovar aquilo que ela está dizendo. Então acabamos não aceitando esse tipo de postagem. Tá certo. Vamos falar um pouquinho com o Emerson agora.
Ô Emerson, então você que chegou aí depois que o grupo já se iniciou e o seu João acabou dizendo que você já abraçou a causa aí do grupo, como é que está o grupo lá? Você que tem administrado, né, até mais que o seu João, acho que você está bem controlando o grupo lá, como é que está hoje o grupo? Então, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, né? E antes de responder o pastor, queria dizer assim que estou muito feliz por estar novamente aqui na TV LP. A TV tem feito esse trabalho do programa Megafone que tem ajudado muito a comunidade lençoense em caráter assim de informação, na política também, é muito bom. O grupo hoje está com quase 7.000 pessoas, membros, né? Nós temos membros de tudo quanto é tipo, temos médico, doméstico, pessoas que trabalham em vários ramos na cidade, comerciantes, e também temos um apoio, hoje o grupo é visto de uma outra forma, hoje nós temos um apoio de algumas pessoas que nós denominamos colaboradores, que nos ajudam a fazer trabalho social, algumas ações, e tem sido muito bom. No aniversário do grupo, tivemos no recinto fazendo uma festa para as crianças, onde levamos brinquedos, pipoca, foi muito legal, né? Bastante pessoas participaram, bastante crianças foram abençoadas, teve bastante músicos, bandas que tocaram lá, e passamos um dia assim maravilhoso, né? Então hoje nós saímos da rede social e vamos para as ruas com algumas ações, não fazemos muito mais porque ainda falta recursos, mas dentro do possível nós temos feito um trabalho assim bem bacana na cidade. E alguma coisa, Emerson, que você percebeu, que vocês postaram, que alguém postou ou o grupo aceitou, alguma coisa assim que virou realidade, por exemplo, uma cobrança, né, alguma coisa que as pessoas queriam que acontecesse através do meio político, do meio público, aconteceu? Tem alguma coisa que você poderia até contar pra gente, que através do grupo as pessoas conseguiram? Olha, nós tivemos várias conquistas no grupo. Seria assim, difícil denominar, mas assim, vamos falar a Tribuna Livre, por exemplo, a lei da Tribuna Livre foi um pedido do grupo e ela foi sancionada, foi feita. Não foi executada da forma que nós gostaríamos, mas aconteceu, né? Outras coisas assim, já fotografamos terrenos sujos, que logo após o departamento da prefeitura foi lá e limpou. Então tem várias conquistas que nós conseguimos. Tem conquistas que não é reservada assim ao grupo, são algumas denúncias feitas por moradores, pessoal que foi perto da casa dele e tal. E eu acredito assim que quando é feita uma denúncia, uma reclamação, e a prefeitura vai lá e executa o serviço, porque muitas coisas nós acreditamos que foge do conhecimento da própria prefeitura, né? Porque uma das coisas assim que nós podemos ver é mato sujo, terreno sujo. Então quando está a seca é mais devagar esse problema. Quando chove, multiplica e não dá para dar conta de tudo. Então conforme vão aparecendo as denúncias, eles vão ter uma indicação para eles fazerem um trabalho, né? Tá, e me diga uma coisa, é lógico, eu sei, você sabe, todos nós sabemos que o grupo é um grupo que ele não tem partido. Não, ele é partidário. Partidário. É um grupo que está trabalhando, quando tem que exaltar o trabalho da prefeita, exalta também, não é isso? Exalta também. Muito bom. Até a questão que você citou de apartidário, né? Esse negócio de tomar partido, eu acho que é a causa principal de muitas coisas que está acontecendo que não agrada a população. Mas a população fica tomando partido. Até estamos aí para colocar uma enquete, né, no grupo. Hoje eu estava conversando com o Benedito Blanco no chat. Eu falei para ele, estou aqui querendo fazer uma enquete. Uma coisa que está me preocupando muito é saber se você vota em partido e qual partido você vota. Porque a ideologia partidária, João, ela é uma coisa linda no papel. Lógico, né? No papel ela é fantástica. Você pega qualquer estatuto de partido, você lê ele e você fica encantado, né? Você fala, pô, aqui resolve todos os problemas sociais. Mas é só no estatuto. Então as pessoas têm que pensar o seguinte, antes de ser partidário,
ela tem que chegar na época da eleição, olhar no ser humano, a pessoa, ela tem que escolher a pessoa, não o partido, né? E nós precisamos fazer uma enquete qualquer hora para saber esse número de pessoas que é partidário e os que não são partidários. Vamos fazer. Mas enfim, o Boca no Trombone, 3 anos, né? 3 anos, fez a festa lá na Facilpa. É um grupo que surgiu, na verdade, também para ajudar, na verdade, a população. E dentro do grupo Bote a Boca no Trombone, sai alguém aí para 2016 ou ainda não tem nada decidido? Mas isso aí é um outro assunto e a gente conversa depois, né, Sr. João? Senão daqui a pouco, como é que vai ficar, né? Já botei vocês na saia justa aí, não adianta, né? Então tá bom. Muito bem, você que está nos assistindo, programa Megafone, nós estamos aqui hoje com o pessoal do Bote a Boca no Trombone, os administradores aqui do site, né? E eu quero dizer para você também pode participar desse programa, do programa Megafone. Se você quiser mandar sua perguntinha aqui, enviar sua mensagem, você pode, entra no site nosso aí, né? E manda aí esse muralzinho aí da TV LP, você manda sua pergunta pro João, pro Emerson, para mim, para quem você quiser, e a gente vai responder ou tentar responder, tá certo? Então tá bom, nós queremos falar um pouquinho agora com vocês. É óbvio que vocês estão inseridos aqui na nossa sociedade, moram aqui, conhecem, sabem e acompanham. Nós queremos falar um pouquinho de política, certo? Nós vamos falar um pouquinho de política aqui. E o programa Megafone, este ano, vai abordar alguns assuntos relativos à política, quem sabe até a federal. Mas nós vamos ficar um pouco dentro da nossa cidade aqui, para ajudar a população a conhecer as pessoas, a conhecer as ideias. Nós queremos trazer as pessoas que estão administrando a nossa cidade aqui, né, no nosso estúdio, para falar para você que acompanha. Quem sabe você não tem a oportunidade de perguntar para ela na rua, mas tem a oportunidade de perguntar via aí a TV, e você pode até fazer isso. Então, o programa Megafone esse ano vai tomar um rumo aí para fazer algumas coisas na área da política, né? E nós vamos começar a falar do legislativo, do executivo, né? O judiciário deixa lá quieto um pouco, nós não vamos falar nada disso, mas do executivo e do legislativo nós vamos falar, tá? E então é isso que nós queremos comentar, já começar um pouco hoje aqui, falar com o Emerson e com o Sr. João, que são duas pessoas, como eu disse, administradores desse grupo, e tem muita política nesse grupo, né, Sr. João? Muita pergunta política, muita cobrança política, e nós queremos então trazer um pouco isso, né, à tona. Os vereadores, eu sei que tem muitos vereadores aí que nos acompanham a TV LP, e aí eles vêm aqui conosco, todos eles, né, quase a maioria vieram aqui, estão sempre aqui comigo, batendo papo, enfim, aonde a gente encontra. Então, eu acho que é legal ouvir isso, é bom ouvir isso, que tem alguém do outro lado, olhando o que você está fazendo, falando, e até mesmo ajudando, né? Então nós vamos falar um pouquinho agora da política local em relação à Câmara Municipal. Nós tivemos agora, no final do ano, a eleição, né, Sr. João, Hermes, para o novo presidente da Câmara Municipal por mais 2 anos, 2015 e 2016. Né? E foi eleito o vereador Tipó. Né? E o Tipó já foi o vereador mais votado na nossa cidade, né? E foi eleito agora o presidente da Câmara por mais 2 anos. Né? Tipó, o vice-presidente, o Pita, a mesa assim ficou constituída. Né? O primeiro secretário, o Prado, né? E o segundo secretário, o Júnior de Cianella. Então são os vereadores aqui da nossa cidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sr. João, já que o Sr. João está olhando para mim aqui e eu olhando para ele. Sr. João, o que o senhor achou dessa mesa para 2015, 2016? João, olha, colocamos, nós estávamos falando de enquetes no grupo, fizemos várias enquetes no grupo a respeito da renovação da mesa diretora da Casa de Leis. E houve vários resultados incríveis. Mas, João, eu não tenho nada que possa dizer assim, olha, eu não gostei. Não, eu não tenho nada mesmo. Para falar a verdade, eu só lamentei, mas não tinha como. Alguém tinha que sair, né? Alguém tinha que sair. Alguém tinha que deixar a mesa. E eu gosto muito do vereador Nardelli, né? E ele acabou tendo que deixar a mesa, né? Ele agiu aí, acho que até com uma certa democracia e simplicidade e humildade, né?
acabou modificando só a entrada do Prado, né, e a saída do Nardelli. E mudou, no caso, a presidência da mesa, que é o cara. Agora é o Tipó. Uma pessoa que eu acredito muito no Tipó. Eu tenho feito umas postagens lá e aperto às vezes a moleira dele quando eu faço minhas postagens, mas não é nada de mal, não tem maldade, sabe? Tá certo. Direito, né? Simplesmente para dar uma cutucada na pessoa. Sabe por quê, João? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o político é ele receber vários elogios. Porque ele pode se acomodar, né? Então aquele que está fora e critica algumas atitudes do político, eu acredito que ele está sendo mais amigo do que aquele amigo próximo dele que só fica elogiando. É verdade. Porque ele entra no comodismo e acaba cometendo vários erros e se prejudicando. Então às vezes eu cobro alguma coisa do Tipó, gosto muito do Tipó, acho ele uma pessoa super capacitada. E na mesa, quanto à mesa, a mudança da mesa diretora, eu só vi essa mudança, né, que mudou só o Nardelli e assumiu o Tipó a presidência. Eu não quero falar da Câmara passada, né? Passou. Né? Esse negócio de ficar de fundo só faz mau cheiro, né? Mexer com coisa só vai trazer mau cheiro. Passou, então vamos olhar para frente, acreditar no futuro, né? Vamos acreditar que final de 2015 possa o Tipó economizar um valor significativo dentro desse orçamento da Câmara e ajudar a socorrer o hospital nosso que precisa de mais recursos. A gente conhece e sabe qual é a dificuldade do hospital. É uma proposta já feita há tempos atrás, mas que não ocorreu, né? Não aconteceu. É isso. Vamos ouvir o Emerson. O que o Emerson achou aí da composição da mesa? O Emerson está sempre lá acompanhando também as sessões da Câmara Municipal, está lá fotografando, fazendo a reportagem lá. O que o Emerson achou, Emerson? Bom, da eleição da mesa, eu posso falar assim que fiquei muito contente com o resultado, né? Tipó presidente, acho que foi uma eleição, como ela acontece nos bastidores, que são só decididos no bastidor, mas ela foi feita publicamente, lá estava lá no dia da sessão, e ela foi meio conturbada, como toda votação de mesa mas assim, eu fiquei contente. Acho que o Tipó é um político experiente, o sexto mandato dele, está para assumir o legislativo, já teve demitiu alguns assessores, já cortando já alguns custos, alguns gastos que a Câmara tinha, que não sei falar até que ponto era necessário ou desnecessário. Acredito que algum servidor que ele dispensou até vai ser como cortar a própria carne, que são pessoas boas, mas ele teve que tomar uma atitude e tomou. Ele mostrou para que veio. O lema da campanha dele era Câmara Forte, e ele tem que fortalecer, porque no meu ponto de vista tivemos um retrocesso, assim, foi 2 anos. Eu não fiquei contente com a administração passada nesse mandato. Não estou falando do mandato passado, desse mandato, os 2 anos do presidente que sucedeu ele, do Dr. Humberto Pita. Eu acho, na minha opinião, ele deixou de fazer um progresso que ele podia ter feito. Ele podia ter feito muito mais do que fez, né? Então eu acho que o Tipó vai ter muito trabalho. A gente está acompanhando também ali. Eu acho que da forma que estava mostrando, né, o cenário que estava mostrando, só se o Tipó não quisesse para dar o PSDB, né, para dar o Cagarete lá, o vereador Cagarete. Porém, porque estava 6-6, era isso? 6-6, né? O empate era o mais votado, o camarada mais votado era o Tipó. Obviamente ele seria o presidente, como foi. Você falou de algumas ações do Tipó, e eu estive conversando com uma pessoa essa semana, e ele me fez uma pergunta. E ele falou: João, porque é o seguinte, o Tipó foi eleito, já tomou umas medidas, e foi legal as medidas, já reduziu ali, né, alguns funcionários. E a pessoa me perguntou assim: por que os assessores dos que estão na mesa não foram demitidos? Que é o assessor do Prado, o assessor do Dr. Pita
e o assessor do Júnior, por que eles não foram demitidos? Mas o assessor do Júnior foi exonerado, né? Foi demitido. Tinha 2, ficou 1 ainda, né? Ficou 1. Assim me falaram, eu não sei. Então essa pessoa fez essa pergunta para mim. Falou, você que está sempre lá na Câmara, tal. Por que aconteceu, será isso? Mandaram, por exemplo, do Chico Naves, do Jonas, os outros, né? Essa mudança. E por que não mandou todos então? Será que está havendo 2 pesos, 2 medidas? Então, aí o cara fez a pergunta para mim, eu falei assim, olha, eu não sei te responder, eu não sei, porque não sei qual que é, se vai voltar, né? Ou se tinha algum acerto entre eles, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu falei, o Tipó disse que vai realmente fazer algumas mudanças, né? E ele, um vereador experiente, já foi presidente da Câmara, com certeza vai fazer mesmo, vai fazer um bom trabalho. Agora eu não sei o que vocês... eu não soube responder para a pessoa. Eu não soube, falei, não sei por que isso. Você teria uma resposta, João Sermos? Então, João, eu penso assim, tá, que durante o tempo, os últimos 2 anos, o vereador Tipó, ele apontou muito, no caso do executivo, os cargos, segundo se comenta, em excesso no executivo. Da prefeita. Da prefeita. Então, veja muito bem, agora ele tem a oportunidade, João, de mostrar para a população que há como se fazer, há como se mudar, né? Então, se ele fazer realmente uma limpeza nos cargos de todos, sem exceção, né? Eu acho que aí não pode ter exceção, porque se você tirar o cargo de o assessor de um vereador e acabar aceitando que outros permaneçam com o seu assessor, fica um negócio meio estranho, difícil de ser explicado, né? Justamente. Fica difícil de ser explicado. Eu acho que esse é o momento do presidente, do atual presidente da Câmara, ver o que se pode fazer, porque veja muito bem, para que aqueles discursos dele na tribuna, que até por sinal tem que se lembrar muito bem, eloquente, muito bonito até, quando se fala de corte de gasto. Então veja muito bem, essa é a hora de provar que se pode. Até eu tenho dito o seguinte, veja muito bem, que nós estamos ainda aí, eu até postei hoje lá no grupo, nós estamos aí pouquinho mais de 20 meses da próxima eleição. Parece que é muito longe, mas não é, está aí, né? Tá chegando. 20 meses passa bem rápido. Então seria a hora dele provar que aquilo tudo que ele dizia na tribuna não era só da boca para fora, são coisas reais que ele pode se fazer na Câmara. Ele fazendo na Câmara, eu já disse aqui no bloco anterior, que se ele economizar um valor razoável e que fosse dirigido esse valor da economia para o hospital, então veja muito bem, o conceito da população em cima do nome do Ayrton Tipó vai lá em cima. Então veja muito bem, poderemos ter então daqui 20 meses uma disputa eleitoral municipal naquela tipo Dilma e Aécio Neves, né? Meio na briga, que a gente sabe que o candidato forte hoje ao município é o Marise, não resta a menor dúvida, né? A não ser que o Marise fale, eu não sou mais candidato a nada, mas até então o candidato hoje, a bola da vez é o Marise, mas o Tipó tem como trabalhar isso e chegar até daqui uns 20 meses, ser um candidato fortíssimo, demonstrando isso para a população. E o Hermes, o que o Hermeson acha aí? Essa tomada de posição, de manter alguns, o que você achou? Então, o Tipó, ele não soltou nenhuma nota e não se explicou, não deu nenhum parecer, né? Eu acompanho política, eu acho que foi uma questão assim, ele tinha necessidade de fazer e ele fez afinidade, ele tinha contato, afinidade, e ele foi cortando. Eu penso assim, porque não ficou nada claro, né? Vejam que ele cortou a própria carne, tirou o assessor dele. Sim. Mas assim, já me perguntaram, mas por que ele não abriu mão do assessor logo no começo? Falando assim, eu não vou querer um assessor como o Dodô fez, o Cagarete fez, outras pessoas fizeram. Falou assim, não vou querer assessor. O próprio Manezinho fez isso. Falou, não quero assessor porque não quero gerar gasto, não quero... Então, você faz uma conta rápida aí. Faz uma conta rápida. O Mané não teve assessor, o Dodô não teve assessor, o Cagarete não teve assessor e o Hermes não teve assessor. E o Bentinho não teve também.
vamos pôr, então põe 5. Mas vamos pôr do PSDB, 4, que não tiveram assessor. O assessor ganha 3 mil por mês. Média. 3 mil. Põe 4 assessor ganhando 3 mil por mês durante 2 anos. Aí você põe 13º, que é no final, e as férias dele. Quanto vai dar isso em 2 anos? Alguém me falou isso, que essa economia dos 2 anos passados foi o PSDB que fez na Câmara Municipal. Então, você está entendendo o que e pela matemática não dá para duvidar. Não tem como você duvidar de porque se você tiver um assessor, a Câmara tem que pagar 3 mil para ele, não tem? Se você não tiver, ela não vai pagar. Quer dizer, você, como vereador, conseguiu economizar, vamos dizer assim, 3 mil para a Câmara Municipal. É lógico, vai gastar em outra coisa e tal. Isso foi o que falaram para mim. Falou, faz a conta, João, para você ver. O PSDB economizou. Já fez a conta rápida aí ou não? Vocês fizeram ou não? Quanto que dá isso aqui em 2 anos? Quanto? 288 mil reais. É isso? Em 2 anos? Então, praticamente 150 mil reais por ano. Vou até apimentar um pouco o debate falando o que eu ouvi numa sessão do vereador, que não é segredo de ninguém. Ele falou na tribuna, usando a tribuna, e fez acusação séria, que tem vereador lá que tem 5 assessores. Ah, sim, é. Entendeu? Não vou falar o nome do vereador, né? Até porque não tem necessidade. Ele falou, quem quiser que cobre dele, né? Então, acho assim, se tem vereador que tem 5 assessores, tem que ser repensado isso aí. Tem que ser olhado, ver se isso está acontecendo na Câmara, e tem que cortar mesmo. Não tenho dúvida que o Tipó vai fazer um excelente mandato, pela experiência, ele vai economizar. Mas isso aí, João, não é nada extraordinário, excepcional, uma coisa. É o mínimo que um administrador tem que fazer. Do jeito que está a crise hoje, é cortar gasto. Por isso que eu critico muito a gestão passada do ex-presidente. Por quê? Nós vemos lá um prédio lindo, maravilhoso, confortável, com ar-condicionado em todas as salas, tudo repartido, tudo. A escada tem indicador de queima de caloria, pra você ter ideia. Coisa desnecessária, dinheiro, tudo comprado. Ninguém foi lá e falou, não, isso aqui eu estou doando para a Câmara. A Câmara tinha uma porta que abria e fechava, foi lá e depois automatizou, agora é automático, é que nem uma porta de shopping, você entra lá, ela abre. E tudo isso gera custo. E no final das contas, quem está pagando isso é o povo. Então não adianta, eu sempre paguei aluguel na minha vida, né? Então o que acontece? Eu vou fazer uma benfeitoria na casa, eu tenho que conversar com o dono da casa. Eu não vou fazer uma benfeitoria, vou pôr uma piscina lá, não vou pôr um conforto, um ar-condicionado, se vai ficar para ele. Então, se a Câmara fosse um prédio próprio, eu não discordo, eu estaria certíssimo em fazer. Mas assim, é um aluguel, então tem que repensar isso aí, tem que ver certinho, tem que cortar custo. O hospital está passando necessidade. Nós vemos hoje no grupo muita gente reclamando de exame, de cirurgia. Muitas pessoas reclamam lá e não sabem como funciona. Muitas coisas não estão no municipal, está no estadual. Né? Quando você é descoberto uma doença, você faz o exame, você é transferido para o AME, outro para o estadual, foge do município. Né? Mas mesmo assim tem o setor regulador, o assistente social está acompanhando, está vendo o que acontece. E nós também fazemos trabalho. Então, da mesma forma que nós vemos que o município precisa, que a saúde precisa, os vereadores têm eles veem também, eles sabem também. Muito bem. O debate é acalorado e longo, né, seu João? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar, e nós estamos aqui para isso. Mas nós vamos para um rápido intervalo, vamos tomar uma água, está muito calor, e daqui a pouquinho voltaremos. Você que está nos acompanhando, não sai daí não. Se você quiser mandar a sua pergunta, fique à vontade, tá bom? TV LP, a nossa TV. Muito bem, programa Megafone de volta. Nós estamos aqui com o Emerson e o seu João, que são os administradores do grupo Bote a Boca no Trombone, é um grupo na internet, né, que tem movimentado a população em relação à política e tantas outras coisas. Mas eu queria falar um pouquinho agora da Facilpa, essa feira que acontece aqui em nossa cidade. Vai acontecer do dia
8 a 17 de maio, tá? 8 a 17 de maio, e já saiu lá já o cartaz, a tabela, a grade da programação da feira, tá certo? Então nós, dia 8, vou passar aqui para vocês, dia 8 tem Luan Santana, dia 9 Fernando e Sorocaba, dia 10 Padre Juarez de Castro e Almir Sater, tá? Dia 12 Carreira e Capataz, dia 13 Aline Barros, dia 14 Lucas Luco, dia 15 Pedro Paulo e Alex, dia 16 Eduardo Costa e Leonardo, dia 17 César Paulinho e Orquestra Municipal. Acho que eu pulei um aqui, né? Dia 11. Dia 11. Dia 11 é a banda Namp, é Namp, né? Namp. E Atitude G2 e os 4, tá? Então essa é a programação. Se você quiser entrar lá no portal da Faciupa, né? www.faciupa.com.br, né? Acho que é esse o site da Faciupa, né? Estou Tá? Faciupa no Facebook. Faciupa no Facebook já vai conseguir também. É a 38ª edição da feira. Seu João, fala um pouquinho da feira para nós aí. O senhor que é lençoense, participa sempre. O que o senhor achou da composição aí esse ano da feira aí? Eu gostei. Gostou? Eu gostei da composição. No primeiro momento que eu já vi a grade de show, assim, para mim, satisfazer o meu gosto, eu achei ótimo. Ótimo. Agora, quando se fala, João, do gosto para música, hoje você já viu, né? A diversidade é muito grande. É muito grande, fica difícil. Então, quer dizer, muita gente às vezes não gosta. Tem muita gente que olhou e falou assim, meu Deus do céu, né? Eu não gostei, mas é impossível fazer uma festa hoje de 10 dias, 11 dias, com 10 eventos, e você agradar todo mundo. É praticamente impossível. Eu lembro, João, as primeiras Faciupa, acho que a primeira Faciupa de Lençóis foi realizada onde hoje é o Fórum Municipal. Ali foi feita uma cerca de arame em volta, como proteção. Já se pagava ali, sabe? Hoje fala, olha, mas se cobra e toda a vida foi grátis. Não, toda a vida não foi grátis, não. Tinha que pagar, né? Tinha que pagar. As primeiras feiras foi paga, sim. Era uma cerca de arame muito bem pertinho, João, um do outro. Não tinha jeito de varar? Não, e sem contar aquele terrão. E os guardas que ficavam em volta por dentro naquela cerca. Na época eu era moleque, pulei muito aquela cerca. Cheguei a rasgar, cheguei a rasgar a perna, mas entrei. Eu lembro até uma vez que eu pulei, foi uma vez que veio a Carmen Silva. Ela teve ali uma das primeiras festa de Lençóis como Faciupa. Aí depois mudou lá próximo onde é o centro de treinamento para quem está tirando a habilitação. Sim. Mas não é bem assim. E depois de um tempo passou a ser gratuito mesmo, você entrava direto, mas não tinha grande show, sabe? Hoje você vê os eventos aí, até eu tenho que tirar meu chapéu pro Prado. Eu bati tanto no Prado, sabe? Bati mesmo sem piedade, tempos atrás, porque eu não conhecia qual era a forma que se fazia a Faciupa, como que eles contratavam tudo isso, qual era o valor do palco, qual era o valor da contratação de segurança, qual era o valor para fazer a manutenção de limpeza, de higiene ali durante as festas, que parece que não, mas tem um custo altíssimo, né? E, enfim, quando você soma tudo, aí você começa a ver, até eu brinquei com ele, eu vou até dizer aqui, que eu acho que não faz mal nenhum. Na época, na Faciupa passada, eu olhei lá, Cláudia Leite, R$35, eu falei, Prado, mas pelo amor de Deus, em que lugar nesse mundo alguém vê um show da Cláudia Leite por R$35? Isso tem que custar no mínimo R$100, né? Mas o pessoal ainda reclama, mas vai ver um show de um cantor bom, de uma banda boa, ou de uma dupla sertaneja boa, você não vê por esse preço. Esse preço está ótimo, o pessoal reclama porque vai sempre reclamar. Eu não vou aqui defender o Prado. Eu ouvi, senhor João, eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, lá em Ourinhos, lá não sei na onde, né, o valor é outro. Mas não são os mesmos artistas. Não, e outra, as realidades... um ou outro. E as realidades são diferentes, viu? A realidade do município de Ourinho com a realidade do município de Lençóis é completamente diferente. Teve um esse dia que postou no grupo lá, mas na Barra também é. Mas vamos comparar a estrutura do município entre Barra e Lençóis. A prefeitura de Barra Bonita está desestruturada.
E a Feira da Barra também não é num recinto Não é, fechado, né? Parece não que é na avenida aberta isso, ali. E não é uma feira ao nível da Facilpa. Facilpa. Não é, não chega nem nos pés do nível da Facilpa. A de Ourinhos tem, sabe, É FAP, né? É um orçamento altíssimo do Ministério de Turismo. Que nós não temos, né? Não tem, Lençóis não tem. Tem alguma coisa, não sei se ainda tem, mas tinha. Mas era coisa pequena, não era um valor altíssimo que dava para fazer uma festa gratuita por 10 dias ou 11 dias. Então, mas as realidades são completamente diferentes. Até eu estava citando antes que eu bati tanto no Pradão há uns 3 anos atrás, né? Mas aí depois, quando você conhece a realidade, que a pessoa te mostra, te coloca a par de todos os custos, você vai ver que é impossível, não dá mesmo, com finanças não dá para fazer milagre. Verdade. Ué, mas e você, o que você achou da grade aí da Facilpa esse ano aí? Eu achei que a grade da Facilpa é uma grade muito boa. Vamos falar também que teve uma inovação. O último dia vai ser encerrado por orquestra municipal, né? E a Facilpa ela não é limitada nos 11 dias que ela acontece. Pode ver que a banda NAMP vai estar tocando, a banda Os Quatro, a Atitude G2, são bandas que ganharam o festival de banda que foi feito na Expovelha. E elas são bandas daqui de Lençóis, né? E elas conquistaram essa oportunidade de tocar na Facilpa. Então, eles fazem o trabalho durante o ano. Pode ver que o dinheiro arrecadado vai para entidades, eles mantêm a ecoterapia, que é realizada durante o ano todo. Então tem uma série de pontos que nós temos que observar quando falamos de Facilpa. Eu fui um dos que critiquei muito a Facilpa, falei muita besteira. No início, quando comecei a administrar o grupo, eu ouvia muitas coisas e eu repetia muitas coisas, que nem papagaio. Hoje eu aprendi a procurar saber como funciona, tive acesso aos contratos, tive acesso na organização toda da Facilpa do ano passado e passei a ser um defensor da Facilpa em termos de saber que é uma feira que não é feita com dinheiro público, ela recebe uma verba da prefeita que não chega não dá para pagar um dia de show, se for ver, entre segurança, todos os gastos que tem, ela paga um dia de show. Os outros shows pagam os outros dias gratuitos. Então nós temos uma bela festa que, fora de Lençóis, para quem você perguntar, todo mundo admira a nossa festa, todo mundo respeita. O Prado, a pessoa do José de Oliveira Prado, é respeitado no Brasil todo, né? E esse respeito muitas vezes não tem aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade. Por quê? Pessoas não conhecem, não sabem como funciona e às vezes criticam. A questão dos preços, 2 anos repetiu o mesmo preço, não subiu, né? E esse ano eles estão fazendo ainda os levantamentos, mas eu tenho acompanhado e eu acredito que não vai fugir também, não vai ter nenhuma alta, né? Se tiver pouca coisa, mas eu acredito que nem vai ter, né? Eles estão fazendo todo esse levantamento, por esses dias vão estar anunciando, como eles sempre fazem, todas as decisões que eles tomam na diretoria do espaço, o público, quem acompanha a página da Facilpa, sempre está por dentro de tudo que está acontecendo lá. Muito bem. Então nós estamos aí falando da Facilpa, que é um evento em nossa cidade, e é para isso que nós estamos aqui também, falar de política, falar daquilo que acontece na nossa cidade. Essa semana provavelmente eu esteja lá na Facilpa também, quero sentar lá com o Prado, conversar com ele, fazer uma parceria TVLP, né, pra gente estar entrando lá na Facilpa e mostrando a Facilpa, né, Lucas? O Lucas tá doidinho pra ir lá, viu, seu João? Diz que quer ir no show lá, quer dançar, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Mas ele disse que quer fazer tudo lá, então eu preciso segurar o menino aí. Tô brincando, né? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho agora, mudar um pouquinho o assunto, vamos falar um pouquinho, vamos mexer com a Dilma um pouco? O que vocês acharam aí, que vocês viram aí, essa movimentação toda antes da eleição, aquela briga, aquela coisa toda, e promessas e isso e aquilo, foi eleita a presidente e agora, já em janeiro, hoje eu vi no jornal, o ministro da Fazenda já vai sair com um monte de, né, não é aumento, é ajustes. E aí? Mas aumenta.
Eles dão uns nomes sempre interessantes, né? Os nomes técnicos para pegar o nosso uns nomes... pouco e suado dinheiro. Eles dão um nome interessante. O que o senhor acha, seu João? Como é que o senhor viu essa coisa? Como é que o senhor vê daqui para frente? O senhor que tem uma visão política aí, como é que o senhor vê esses 4 anos da Dilma no nosso país? O negócio parece estar meio quente, hein? Ó, João, os 4 anos é difícil a gente prever, né? Mas esse 2015 que tudo indica, né? Que não precisa ser profeta não, porque vai ser um ano difícil. Já começou de forma jogando cada vez mais o fardo em cima daquele que produz, da né? população. Da população. Então, no deles mesmo lá, nos gastos do governo, eles não mexeram em nada. Até agora não foi mexido em nada. Bolsa Família, aquele monte de coisa, não foi mexendo nada Não, ainda. eles- Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu não sou contra, não. Mas está intocável. Por que Não, será? porque o Bolsa Família, na verdade, é uma compra de voto, né? Então não é bem um Bolsa Será? Família, é uma compra de voto. Uma coisa, isso hoje eu não sou mais partidário, eu já fui. Aquilo que eu estava falando para você, hoje eu não voto mais em partido, eu não defendo partido político, não acredito em ideologia partidária, eu acredito sim no ser, eu acredito no homem. Quer dizer, eu procuro, entre vários candidatos, passar pelo crivo algum e ali Mas o senhor acha que vai ser difícil aí? vai ser difícil, O mas... senhor é empresário também, a gente sabe que tem aí, né, uma João. certa preocupação com tudo aquilo que está acontecendo, mas tá difícil para os pequenos, né? Tá, a minha atuação é no ramo de construção civil, né? Eu vivo dos restos da construção civil, vamos dizer assim. Então veja muito bem, e ela caiu demais nos últimos tempos, sabe? Da Copa do Mundo para cá, que é o que a gente já esperava, a hora que terminasse a Copa do Mundo já teríamos ali uma queda acentuada na construção civil, e isso foi fatal, isso vem acontecendo mesmo e mês a mês isso vem caindo. E a tendência vai ser cair mais, né? Porque o país, da forma que está, a construção civil depende muito de financiamento, né? E com os financiamentos cada vez mais dificultados, eles estão dificultando cada vez mais para liberar uma carta de crédito. Então as pessoas, de recurso próprio, poucas pessoas que têm para construir. Tem algumas coisas, interrompendo o senhor, tem algumas coisas que eu não sei se achava, ou sei lá, a minha concepção era o seguinte, não era certo, eu também achava que não era certo. Tinha algumas coisas que o cara recebia do governo, alguma coisa e tal, tinha que mexer, tinha que dar uma enxugada, tinha que melhorar. Uma das coisas agora, negócio seguro de morte lá, que a mulher recebe ou o marido recebe, se não tiver mais 2 anos junto, comprovado, Não vai recebe receber mais. Não recebe mais. Então quem está recebendo não vai mexer. Mas É. daqui para frente vai dificultar um pouco mais a coisa, porque tem muita gente, né, pegando dinheiro aí de qualquer jeito. a Dilma foi esperta, né? Então quando a pessoa é esperta dentro da política, lógico, você tem que Tem que respeitar. dar uma... Vamos ver o Hermes falar. O Hermes, o que você acha aí dessa... Você votou na Dilma, né? Hã? Não, você não sabe o que eu tô falando? Eu Brincadeira aqui. Maestro, meu carro tinha um adesivo fora Dilma. Ah, mas lá dentro Fora ninguém PT. viu o que você fez. Mas tá bom. Vamos falar assim. Eu pergunto pra um monte de gente. Esse dia eu tava na fila do banco aí, a gente tava conversando, e todo mundo falando mal da... Eu falei, você votou na Dilma. Não, imagina, todo mundo que você pergunta, ninguém votou na Dilma. Mas é Mas impressionante. como que ela ganhou? Mas é impressionante, João, que na nossa cidade mesmo, eu acho que é difícil mesmo encontrar alguém Ah, sim. que votou. Não, mas ela teve muito voto aqui. Teve, mas não foi. Pouco. Mas não pouco, foi quanto muito, teve? não. Foi muito, não, sabe? Não. A maior parte da cidade não votou na Dilma, não. 10 mil votos? Eu não sei, eu não- acredito que ela não teve. Também não, essa resposta eu não sei, mas acho que ela não teve 10. 16% de E aí, o voto, que você acha, Hermes? Então, você aqui. Eu já era previsível já que todas as promessas de campanha dela ia cair por terra logo no início do mandato, que não tinha como fazer, estava óbvio que ia ter as mudanças, ia ter os cortes. Coisa ficou feio porque ela prometeu que não ia mexer no direito do trabalhador, e mexeu, Também, né? teve que fazer os cortes, tirou 7 milhões de educação, então tudo isso aí vai dar um no nosso país. Tem que ficar no chão e ficar firme para aguentar. Eu nem acredito que termine o mandato.
acredito que ela seja, sei lá, caçada, porque é muita corrupção no governo, né? No governo. Foi preso hoje o CVO lá, aquele cara que era da Petrobras lá, foi preso hoje. O cara com zóio e meio, roubou tanto, imagina se tivesse... Não, e por aí a gente vê assim que, por isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? Sabendo da crise, sabendo da situação que o país está, quem está na frente do poder, governando, ou seja lá no federal, ou no estadual, no municipal, o chefe de bairro, o líder de bairro, de uma associação de moradores, ele tem que ter a cabeça no lugar e tem que saber economizar. Uma das minhas críticas no mandato do Legislativo nesses 2 anos foi esse. Parece que não tava, o barco estava indo, estava tudo bem e vamos gastar. Então acho que não é por aí. Por isso que eu aposto todas as minhas fichas no Pó e acredito que ele vai fazer um bom governo. Eu acho que essa corrupção, João, ela não se combate lá de cima para baixo, não. Sabe, essa corrupção que chegou hoje ao nível do Brasil, ela se combate de baixo para cima. Eu acho que cada um de nós tem que ser um anticorrupto. Sabe, não admitir essa corrupção, quer dizer, você não deixar ser corrompido desde o funcionário público pequeno, sabe? Se alguém vir oferecer, mostra que você não precisa disso, né? E cada cidadão também tem que aprender, se ele quiser adquirir alguma coisa do poder público, ele tem que adquirir dentro da legalidade, e não pela forma, porque dando carteirada, né, e dando gorjeta para pequenos auxiliares, que existe muito, João. Não vamos nós nos enganar, achar que a corrupção é só lá em cima em Brasília. Não, lógico. Não, se nós for passar um pente mesmo, quer dizer, corrupção tem em todo lugar, até na cidade mais pequena. Por que não vamos falar que Lençóis não tem corrupto? Eu acho que tem. Tem para todo lado, tem, mas nós precisamos combater a corrupção de baixo, sabe, desde o pequeno. Sabe, mostrar que se não tem essa moralidade lá em cima, então vamos mostrar nós aqui que nós podemos conseguir, através da moral do mais simples, do mais humilde, né, dando esse exemplo. Tem um monólogo daquela Ana Carolina que fala só de sacanagem, né? Não, vamos provar para eles, só de sacanagem, né, que somos honestos. Porque não é possível isso, né? Lá em cima não vai acabar nunca, viu, João? Não vai. A coisa é tremenda. Lá vai economizar agora em cima do trabalhador e em cima do empresário 18 bilhões e meio em 2015 para tampar os buracos do governo federal. Mas vai chegar no final de 2015 e o governo federal tem um buraco de mais 20 bilhões. Né? E os roubos vai continuar da mesma forma e isso não vai parar. Então, e o petróleo nunca teve tão barato como está agora, no mundo. Ontem nos Estados Unidos... a gasolina no Brasil é a gasolina mais cara que existe. Ontem nos Estados Unidos o barril de petróleo chegou a $42. Quer dizer, o galão de gasolina, sabe, custar R$1,30 na nossa moeda, 1 litro de gasolina. E o nosso combustível não. Ele pode subir, pode cair. Se subir o dólar, ele sobe, mas se cair, ele não cai de jeito nenhum. Nós temos o chamado efeito catraca no Brasil. O preço só vai para cima, para baixo não volta mais de jeito nenhum. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa Megafone, hoje com o pessoal aqui do Boca no Trombone. Quero agradecer o Emerson, o seu João, o pessoal que nos ajuda aí, sempre está aí também fazendo acontecer na nossa cidade. E que nós possamos ter essa liberdade, né? De estar aqui, poder falar, poder opinar, poder dar opinião, mostrar a nossa opinião de repente, né? Naquilo tudo que acontece em nossa cidade. Eu não sei quantos anos o senhor mora aqui, senhor João? Em Lençóis? Eu faz 30. Eu cheguei em Lençóis, eu era pivete, eu tinha 12 anos. O Emerson também faz muitos anos. Então nós somos daqui, morador de Lençóis, né? Eu morava em Macatuba, que é vizinho, agora estou em Lençóis há 30 anos. Então, nós falamos, nós não criticamos, nós estamos aqui para falar. E algumas coisas, às vezes as pessoas ficam olhando torto quando a gente fala, e essa TV é uma TV que não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus. Nós temos aqui liberdade de falar, liberdade de expressão, uma TV legalizada, diga-se de passagem, tá? Então nós estamos aqui e ninguém
tente calar a nossa boca. Esse que é o mais importante. Né? Essa semana nós queremos lamentar o que aconteceu na França lá, aqueles radicais que entraram lá e assassinaram 12 pessoas, jornalistas, aqueles que faziam a charge. Eu até acho o seguinte, eu tenho a minha opinião, que nós devemos ter mesmo a liberdade de expressão, entendeu? Só que tem pessoas que não entendem isso, né? E também, num outro lado, eu entendo o seguinte, o pessoal tem um, sei lá, eu não sei se é temor, o que é, com aquilo que eles adoram lá, você não pode falar nada que eles saem matando. Então tem que ter um cuidado tremendo, você tem que estar pisando em casca de ovos. Mas sabe o que está acontecendo também, João? Muito meio de comunicação, ele está... Hoje o que está muito na moda é fazer humor, né? Humor. Porque às vezes abusam um pouco. Então, que eles dizem o seguinte, que o humor é uma única forma que você consegue atingir mais rápido o seu alvo, né? Através do humor, dentro da mídia. Só que eu vejo por um lado também, sabe? Estão abusando demais. Justamente. Quando se fala de fazer humor. Sabe? Então, fica usando coisas que as pessoas têm como sagrada na vida dele. Justamente. Para fazer humor. Eu acho isso aí uma idiotice tão grande. Uma sátira que você faz lá, de repente, você fere lá o que a pessoa acredita, o que a pessoa... Entendeu? Sim, faça humor, João. Dá para fazer humor com tanta coisa, sem você mexer com Jesus Cristo. Justamente. Sem você mexer com Nossa Senhora Aparecida, com a Virgem Maria, sem você mexer com Maomé. Existem várias formas. Faz humor com político. Se for fazer humor com político, eu duvido que eles vençam, né? Para que fazer humor com coisa sagrada que muitas pessoas têm por sagrado? Pouco tempo atrás, estava vendo o Marcos Feliciano bravo, por causa de um grupo de teatro, acho que do Rio de Janeiro, fazendo um humor escandaloso em cima da crucificação de Jesus Cristo, sabe, a concepção de Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, envolvendo a mãe, sabe, que hoje para a Igreja Católica, a mãe rainha, a mãe de Cristo é idolatrada para todo lado. Então eu acho isso um abuso, né? É um abuso. Aconteceu lá na França, lá o Charles, não sei o que, o jornal lá, mas também só trabalha fazendo charge em cima de coisas sátira. Assim. Coisas assim. Então eu acho um absurdo. Eu não aprovo. Eu acho que você quer criticar alguém que fez uma charge, você quer que... Tudo bem, mas matar não, né? Eu até digo assim, sabe? Agora, para eles lá é normal, o mundo islâmico é normal. Eu até digo na minha casa, às vezes em conversa com meus filhos ali, eu falo para eles assim, se alguém quiser fazer um humor e gracinha comigo, ele está livre, mas não faça com vocês, não. Então. Porque se fazer com meus filhos... Todos nós temos, justamente. Então, eu quero deixar aqui, né, sei lá, a nossa preocupação em relação a isso. Nós somos pequenos, estamos aqui no nosso mundinho, mas tem gente que... Eu estava semana retrasada não, o mês passado quase, né? Mês passado já, o ano passado. Eu fui viajar e nós estávamos lá em Ubatuba e eu ouvi uma notícia no rádio lá que foi assassinado um jornalista, um cara que mantinha um blog lá, foi assassinado porque ele estava falando de política. Ele estava falando de alguma coisa que estava acontecendo lá em Ubatuba e alguém parece que assassinou. Uma coisa que eu ouvi no rádio muito vago assim, mas foi realmente aquilo que falou. Então, as pessoas, elas são perseguidas. Quem fala, quem dá a cara como nós estamos aqui hoje falando, enfim, nós estamos hoje pro mundo. Blogueiro e jornalista é muito perseguido. Que o jornalista faça parte do meio, porque do contrário, se ele for falar o que o jornalista tem conhecimento na região dele, ele não vai viver muito tempo, né? Então, o que você acha, também? Eu acho assim que o lugar tem que imperar o respeito. Quando a pessoa perde o respeito, perde tudo. Então porque ninguém gosta que você fale dele. De repente uma coisa que ele está fazendo lá e que não está correto, né? Você traz à tona, por exemplo, um político, vai falar, não, tá, aí o cara já vai
mensagens de ameaça a gente mensagem recebe. de ameaça, já foi feito um boletim de ocorrência, tive várias brigas com alguns por não entender que às vezes nós falamos da pessoa que ocupa o cargo público, de um servidor, de uma pessoa que é pago por nós, e ele tem que estar aberto à crítica. Ele ocupa um cargo público, ele tem que estar aberto à crítica. Agora, assim, problema pessoal não tem com ninguém. Graças a Deus, tenho amizade com todo mundo. Uns podem não gostar da minha opinião política quando eu estou falando, mas assim, a pessoa respeita e eu também respeito. E nós aqui, e nós da TV LP, eu e o Lucas, né, nós somos um grupo aqui de 2, agora de 3, né, chegou mais um para nos ajudar, logo aí está aí. Então nós estamos aí no segmento da comunicação, né? É uma comunicação visual, falada, e nós vamos para o mundo, não importa, né? Então eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, vamos falar, não vamos atacar ninguém, não é essa a intenção, tirar ninguém do sério, desmerecer ninguém, mas nós vamos trazer aqui o que é da cidade, o que está acontecendo, enfim. E gostaria de convidar toda a população para assistir, para participar da TV, porque é uma força. Isso é uma força. A mídia é uma força, né, Sr. João? Sim, sempre tem, viu, João? Pessoas que queiram ajudar. Nós vemos lá no grupo. No grupo tinha vários vereadores que faziam parte do grupo, estava sempre ali atuante. Ultimamente, quem está sobrando mais lá, frequentando mais, é o André Cagarete. Eu não sei por qual razão os demais acabou saindo. Mas o André, quando você fala assim de um contribuir com o outro, eu até tem hora que eu admiro, sabe, de ver a participação em contribuição do André Cagarete, sabe? Você já pede uma coisa para ele ali, uma pessoa posta alguma coisa, ele já vai ver imediatamente. É isso que nós precisamos, né? Interagir um com o outro, com o poder público, para que resolva da forma mais rápida, né, o problema da população. Então o que nós queremos é isso, é o que você quer com a TV LP, é o que nós queremos com o grupo Bote a Boca no Trombone, que nós não temos ainda aquele negócio de eu defendo tal partido ou eu defendo aquele partido. Para mim eu não quero mais nem saber de partido na minha vida, já estive envolvido com isso por muito tempo, só me trouxe aborrecimento. Essa é a verdade. Então, bem, quer dizer, nós queremos isso, uma forma de poder contribuir um com o outro, interagir entre população e o poder público. São muitas coisinhas que às vezes alguém que está no poder, João, acha que aquilo é insignificante. Pode ser insignificante para ele, mas é de grande importância para aquela mãe de família, né, para aquele pai que mora no bairro. Então, isso significa muito. Então, às vezes eu fico até comentei com um amigo esses dias, falando assim para mim, mas existe uma receita para escolher um candidato? Eu falei para ele, olha, receita perfeita não tem, mas tem como você passar por um crivo? Tem. Eu falei, dá para dar uma avaliada. Dá para você dar uma avaliada. Eu falei, você vai votar para quê? Para vereador? Então veja muito bem, principalmente quem vive nas periferias. Tá, eu vou ver, esse vereador anda de circular? Né? Primeira coisa. Se ele anda de circular, ele sabe o que eu passo. Né? Se ele não anda de circular, ele só vai contar lorota e ele não sabe da minha situação. Se ele procura, ou a mulher dele procurou uma vaga na creche para o neném dele, no meu bairro, então ele sabe também o que eu passei, o que eu estou passando, e minha família também passa. Se ele precisou matricular o filho numa escola da periferia, também ele vai saber o que eu estou passando como pai, né, ou como mãe, ou como irmão, e etc. Então você consegue passar por um crivo, né, dar uma filtrada na coisa, escolher alguém mais próximo que vive a tua realidade. Não adianta você se confundir, sabe? Falar assim, ele não vive minha realidade, mas é um cara bacana. Eu acho que você vai tomar o caminho errado. Muito bem, e a TV, os meios de comunicações, né, como nós estamos falando, do grupo de vocês, da nossa TV aqui, é para isso. Nós temos aqui na cidade grandes jornais, né? Temos a Tribuna, temos o Eco, temos o Sabadão, que é o nosso parceiro aqui da TV LP, né? O Billy Mal, um abraço pro Billy, pra Tânia, pessoal excelente aí que faz, né, reportagem toda hora. O Billy, do Facebook do Billy aí, né, tem um monte de notícia, ajudando a população, informando a população. E eu admiro muito, é um amigo meu aí, o Billy é muito amigo meu, camarada nosso aí, sempre tá conversando conosco. Então eu acho que a comunicação da nossa cidade, graças a Deus, a imprensa da nossa cidade tem sido
é uma imprensa livre, né? Ninguém tem sofrido nada, nenhuma ameaça, graças a Deus, em relação a isso. Graças né? a Deus. É lógico, às vezes a pessoa liga, você está falando de mim, não sei o que, mas isso fica nesse nível só. Né? Então tá joia. Então eu quero agradecer mais uma vez o Sr. João, agradecer o Emerson, e gostaria de deixar aberto aí, se vocês quiserem fazer alguma coisa, alguma complementação aí da entrevista, fica à vontade. Não, João, nós agradecemos também essa oportunidade que a TV LP nos deu, e é sempre para a gente um prazer, e principalmente para quem gosta de política, que vive nossa política. Igual eu estava falando antes, eu cheguei em Lençóis, eu era um pivete, né? Eu já estou cheguei aqui, João, em 1968. Rapaz. Pra você ter uma ideia. Então veja muito bem, eu tenho Lençóis Paulista hoje como a minha terra natal, sabe? Aqui eu casei, tenho filho, quer dizer, minha família, meus sobrinhos, tudo, os meus irmãos casaram aqui, então minha família aumentou aqui, sabe? Então eu tenho Lençóis hoje como a minha cidade. Eu gosto de Lençóis. Hoje, se você falasse assim, que eu teria condições de ir embora de Lençóis, não, se eu falasse assim, não aguento mais essa cidade, eu teria condições de ir embora de Lençóis, mas eu não vou. Entendeu? Como diz o Zagalo, vocês vão ter que vir. Não, mas é porque eu gosto de Lençóis, eu adoro Lençóis, tenho Lençóis como a minha terra, como a minha terra natal, né? Aqui que eu formei minha família, meus filhos, e graças a Deus aqui também meus filhos foram muito bem orientados, e enfim, eu sou grato a Lençóis Paulista, sou grato a essa terra, sou grato a essa população também, que não existiria Lençóis se não fosse essa população que contribui, que está aí trabalhando o dia a dia, né? Eu também estou em busca do meu pão, assim como cada um da nossa cidade. E esperamos, sim, temos fé em sempre melhorar. Queremos contribuir com o Executivo também para quê? Para que sempre melhore. Eu dependo também da saúde pública, dependo, se eu tenho meu filho hoje não está numa escola pública, mas eu tenho meus sobrinhos, entendeu? Lógico, tem alguém que depende. Então é isso, eu agradeço essa oportunidade. Muito bem. E ficamos felizes com isso. Tá bom. Ô Emerson. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui novamente, como eu já falei, já agradeci no começo. E queria dizer que hoje o nosso grupo, o grupo Bote Bom no Trombone, eu posso falar assim, sem medo de errar, que nós somos a oposição em Lençóis Paulista. O que é oposição? A verdadeira oposição, que é oposição a tudo que está errado. O que está errado nós buscamos tentar acertar. Denunciamos algumas coisas no executivo, algumas empresas particulares também, que andou jogando óleo, descartando óleo no meio ambiente, nós denunciamos. Então assim, nada foge no nosso grupo da crítica. O que está errado, nós fazemos aquela crítica construtiva, para que se resolva. Temos todas as portas abertas no executivo, graças a Deus eles entenderam isso. A prefeita, a Bel Lorenzetti, ela sempre nos recebe assim, maior educação, maior carinho mesmo, sempre prestativa, e todas as dúvidas que nós temos, eu tenho assim um acesso livre no gabinete dela, e ela tem resolvido muita coisa que não chega aí para o grupo, muita reclamação que nós vemos que não tem necessidade de colocar no grupo, a gente entra em contato e é resolvido. Então, assim, nós estamos muito felizes de estar trabalhando dessa forma, e isso em tudo. No Legislativo tem vereadores que são grandes homens, são grandes pessoas ali que fazem um excelente trabalho, né? Como também tem uns que eu particularmente eu acho que são fracos e estão deixando a desejar, e eu não deixo de falar, eu falo isso para qualquer um, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho. Atualmente no grupo nós estamos levantando as pessoas que estão com exames assim há muito tempo parados, sem ter resultado, pessoas na fila esperando há um ano de uma cirurgia. Então nós temos ajudado muita gente, e graças a Deus é isso que importa para nós, né? Está tendo resultados positivos. Muito bem, quero agradecer então mais uma vez a vocês que aceitou o nosso convite meu e do Lucas, né, da TV LP, e dizer que desejo aí toda sorte de bênção para que vocês possam prosseguir
E, enfim, na verdade é ajudar as pessoas, né? O intuito nosso é ajudar as pessoas, seja na informação, seja uma cesta básica, alguma coisa, não sei, um alimento, sei lá. Enfim, ajudar, né, Sr. João? Então... Eu não tenho mais, João, nenhuma intenção política, já tive. Mas você sabe que tudo na vida chega a um ponto que você fala basta, né? Eu aprendi com o Dr. Sérgio Marum, ele, um grande amigo meu. Fala assim, o homem quando ele fica só imaginando em política, ele fica sonhando. E sonhando ele voa. E quando ele cai, ele olha o estrago que foi. Então é melhor você desistir disso, ficar com o pé no chão, né? Ficar com o pé no chão. Não tem como você fugir da política, que é uma coisa que fica no sangue mesmo, não adianta. Isso vai permanecer para sempre. Mas a política é isso, né? A política é você viver em sociedade. Sim, né? Com certeza. E servindo as pessoas, ajudando naquilo que você puder ajudar, contribuindo naquilo que puder contribuir. E criticando também, se precisar criticar. Tá bom. Muito obrigado. Muito bem, então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje o programa se estendeu um pouco mais. Você que nos acompanhou, muito obrigado por tudo que você tem feito pela TVLP, que mandou o seu recado aqui, né? Uma pessoa que falou conosco aqui, né, Lucas? O Josué. Quero mandar um abraço pro Josué. Continue participando, continue perguntando, continue querendo saber. Nós temos os nossos contatos, né, Lucas? Tudo aí na página, no nosso telefone. Se você quiser anunciar aqui na TVLP, é muito fácil, né? É só entrar em contato aí com o Lucas, né? Aqui na TVLP, comigo, enfim. Nós temos aí o nosso vendedor. Nós vamos fazer aí, trazer a sua empresa aqui para a página da TVLP. Quem sabe você pode vir aqui, sentar conosco aqui no programa Megafone, falar da sua empresa. Vai chegar a hora, vai chegar o dia, não se preocupe não, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você, continue aí com a TVLP e que Deus abençoe você e sua família, tá certo? TVLP, a nossa TV.